O presidente Lula chega aqui em Calgary, no Canadá, nesta segunda, para dar a real ao presidente americano Donald Trump e aos demais líderes do G7, o grupo de países mais industrializados do mundo. É tudo mentira. Essa frase, espalhada pela assessoria de Lula com pompa propagandista, é uma fraude intelectual, uma ficção política digna de um teatro de quinta categoria. Lula não foi ao Canadá para dar a real a ninguém. Lula sequer tem assento na mesa de decisões. Foi convidado como um figurante protocolar, sem voz, sem voto e sem interlocução direta com Trump. Nenhuma reunião bilateral, nenhuma influência nas resoluções, nenhum papel real, apenas presença simbólica para compor um cenário de diversidade diplomática, um prêmio de consolação para quem tenta posar como protagonista, mas é ignorado pelas grandes potências. E falando em protagonismo, a verdade é que Donald Trump nem sabe quem é Lula. O presidente americano está preocupado com segurança energética, conflitos internacionais, reindustrialização e alianças estratégicas. Não tem tempo nem paciência para figuras folclóricas que tentam aparecer como protagonistas. A ideia de que Lula teria algo relevante a dizer a Trump é tão delirante quanto arrogante. E se há uma única notícia positiva nessa viagem, é o fato de que Janja, a primeira-dama performática que insiste em ocupar um papel que não lhe pertence, não viajou com o marido dessa vez. Em encontros anteriores, sua presença foi não apenas inoportuna, mas diplomática e protocolarmente desastrosa. Basta lembrar o episódio vergonhoso em que, quebrando todos os protocolos, interrompeu uma cerimônia oficial para conversar com o presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok. Isso mesmo, enquanto chefes de Estado tratavam de comércio, segurança e geopolítica, Janja interrompeu para comentar sobre redes sociais, como se estivesse no podcast de celebridades. O constrangimento foi global. Enquanto Lula se exibe como se fosse um mestre das relações internacionais, ignora de forma covarde uma tragédia moral que assola seu próprio povo, o escândalo das fraudes do INSS. Mais de 4 milhões de aposentados foram vítimas de descontos criminosos nos seus benefícios. O rombo passa dos 6 bilhões de reais. Mas o que faz o governo do autoproclamado pai dos pobres? Move uma ação no Supremo Tribunal Federal para bloquear o direito dessas vítimas de buscarem reparação judicial. É isso mesmo, Lula, que diz defender os mais humildes, tenta impedir judicialmente que idosos recebam de volta aquilo que lhes foi roubado. Sob o pretexto de evitar insegurança jurídica, Lula quer que tudo seja resolvido de forma lenta, burocrática, administrativa, como se os idosos desse país tivessem tempo e saúde para esperar a boa vontade da máquina estatal. Enquanto isso, muitos morrem sem ver um centavo do que lhes foi roubado. Lula não está em Calgary para defender o Brasil. Está lá encenando uma peça ridícula, enquanto o povo que ele jurou proteger apodrece na fila por justiça. Um verdadeiro estadista teria permanecido em solo nacional para conduzir pessoalmente a reparação de um dos maiores golpes contra os aposentados dessa nação. Mas não, preferiu vestir o figurino de líder global para enganar incautos e inflar o próprio ego. Essa viagem é uma farsa. Essa pose de diplomata é uma ilusão. E essa tentativa de silenciar judicialmente os aposentados é uma grande violência. O povo brasileiro precisa saber. O mesmo homem que se diz amigo dos pobres está hoje tentando calar judicialmente seus gritos por justiça. Não é só hipocrisia, é traição.